muitas das vezes, infelizmente, o orgulho, a arrogância toma conta dos nossos corações e a gente não reconhece isso. E subhanallah, muitas vezes isso sai da nossa boca, que é muito bom que a gente seja humilde. É muito bom que nós sejamos humildes, porém as nossas atitudes não mostram humildade. Porém as nossas atitudes não mostram humildade. E subhanallah, algumas pessoas têm dificuldade para reconhecer isso, e algumas pessoas têm arrogância e orgulho no coração e não querem reconhecer isso. E nós rogamos a Allah que nós sejamos pelo menos das pessoas que buscam o reconhecimento de que nós somos fracos e frágeis. E subhanallah, se nós refletirmos nas palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, ou apenas passar a leitura no Alcorão Sagrado, nas palavras de Allah, ele nos ajuda a reconhecer isso. Allah falou no Alcorão: "Yuridu Allahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa." Ou seja, Allah falou no Alcorão: Allah deseja para vocês aliviar as dificuldades. E o ser humano, ele foi criado frágil. O ser humano, ele foi criado fraco, frágil. Allah já falou isso no Alcorão Sagrado. Então, se ele revelou isso para a gente, como nós sabemos, a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala é verdadeira. Nós realmente somos fracos e frágeis. E como nós falamos ontem na nossa pausa, na oração de Tarawih, a gente falou que a melhor pessoa, o melhor que entendeu o Alcorão Sagrado foi o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E ele, subhanallah, as súplicas dele, sallallahu alaihi wasallam, são as melhores súplicas que a gente pode fazer. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele tinha um costume de fazer uma súplica e ele pedia refúgio de 4 coisas, alaihi salatu wassalam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele tinha o costume de fazer uma súplica pedindo refúgio de 4 coisas, sallallahu alaihi wasallam. O que ele fazia? A súplica que ele fazia, ele pedia refúgio do conhecimento que não é benéfico. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pedia refúgio do conhecimento que não tem benefício. E ele pedia refúgio também do quê? Alaihi salatu wassalam. Ele pedia refúgio de um coração que não sente humildade. De um coração que não sente humildade. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pedia refúgio também do quê? Ele pedia refúgio de uma súplica que não é ouvida. E pedia refúgio de uma alma que nunca está satisfeita. Então são 4 coisas que ele, sallallahu alaihi wasallam, pedia refúgio. Um conhecimento que não é benéfico, um coração que não sente humildade, uma súplica que não é ouvida por Allah subhanahu wa ta'ala e uma alma que nunca está satisfeita, sallallahu alaihi wasallam. Dentre essas 4 súplicas, nós podemos pegar dois dos refúgios aqui que a gente pode entrar no nosso tópico, que é a respeito da humildade, da arrogância e do orgulho. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam pedia refúgio de um coração que não sente humildade. E ele pedia refúgio de uma alma que nunca está satisfeita. Alaihi salatu wassalam. Então ele tinha conhecimento disso. Aí o porquê o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele pedia refúgio a respeito disso? Subhanallah, ele tinha conhecimento. Ele, subhanallah, disse o que certa vez? Ele falou: se vocês soubessem do que eu sei, vocês iriam sorrir menos e chorar mais, sallallahu alaihi wasallam, porque ele tinha conhecimento a respeito do oculto. Aí em outro hadith, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, por que ele pedia refúgio de um coração que não sente humildade? Ele, sallallahu alaihi wasallam, falou que uma pessoa, ninguém vai entrar no castigo do fogo do inferno, ninguém vai entrar no inferno se essa pessoa tiver o quê? O tamanho de um grão de mostarda de iman, de fé no coração. E ele, sallallahu alaihi wasallam, falou que uma pessoa, ou seja, ninguém vai entrar no paraíso se essa pessoa tiver no coração o tamanho de um grão de mostarda do quê? De orgulho, de arrogância, sallallahu alaihi wasallam. Então por isso ele sempre pedia, ele tinha costume de pedir o quê?
refúgio no coração que não sente humildade, para que ele não tivesse arrogância, para que ele não tivesse o orgulho no coração dele, sallallahu alaihi wasallam. Então, a gente está falando do melhor homem que já pisou nessa terra, sallallahu alaihi wasallam. Se ele pedir refúgio a respeito disso, nós temos que ser dessas pessoas também. E pedir refúgio para Allah subhanahu wa ta'ala do orgulho, do ego, da arrogância e dessas coisas ruins do nosso coração. Aí outro hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para complementar, ele sallallahu alaihi wasallam disse que quando o povo do paraíso entrar no paraíso e o povo do inferno entrar no inferno, Allah subhanahu wa ta'ala vai falar: tire do inferno aquela pessoa que tem no coração dela o tamanho de um grão de mostarda de fé no coração. O tamanho de um grão de mostarda de imã no coração. Allah subhanahu wa ta'ala vai falar o quê? Para tirar essas pessoas do inferno. E aí é relatado, como ele relatou, sallallahu alaihi wasallam, que essas pessoas serão mergulhadas num rio que chama Al-Hayat. Ou seja, essas pessoas serão mergulhadas e elas sairão como se estivesse brotando. Ou seja, a semente quando brota, sallallahu alaihi wasallam disse isso. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse isso. E essas pessoas, claro, antes de entrar nisso, ele relata que essas pessoas vão estar como se fosse um carvão. Por conta do quê? Por conta delas estarem no castigo do fogo do inferno. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos livre disso. Então, nesse relato, ele relata que as pessoas que têm um grão, ou seja, o tamanho de um grão de mostarda de fé no coração, serão retiradas do castigo do fogo do inferno. Subhanallah. E subhanallah, se a gente pensar, a gente está ainda no assunto dos dois capítulos do Alcorão Sagrado, Surat Al-Falaq e Surat An-Nas. Allah subhanahu wa ta'ala, ele nos revelou a respeito disso. Ele falou, diga, ou seja, diga ao Muhammad, qul a'udhu, ou seja, busca o refúgio em Allah. Quando Allah subhanahu wa ta'ala está falando nisso, a palavra a'udhu significa buscar realmente o refúgio. É diferente de procurar ajuda. A'udhu significa se envolver naquele refúgio, ou seja, se envolver na proteção de Allah subhanahu wa ta'ala, se refugiar realmente em Allah subhanahu wa ta'ala. É tipo, eu desisto, eu não consigo. Eu não tenho capacidade do quê? Não tenho capacidade de lidar com essa situação, com essa dificuldade. Então eu busco refúgio em Allah subhanahu wa ta'ala unicamente. É diferente de pedir ajuda. Então quando Allah subhanahu wa ta'ala fala para a gente pedir refúgio nele, Altíssimo e Exaltado seja, através desses versículos, ele, Altíssimo e Exaltado seja, está falando o quê? Olha, reconheça que você é fraco. Como ele falou no versículo que nós falamos anteriormente. Reconheça que você é fraco. Reconheça que você não tem capacidade de lutar contra esses assuntos que nós falamos nesses capítulos. Ou seja, na Surat Al-Falaq e na Surat An-Nas. Como nós falamos na semana passada. Reconheça que vocês são fracos. Reconheça que você não tem capacidade e busque refúgio em mim. Busque refúgio em Allah subhanahu wa ta'ala unicamente. E ele diz o quê? Ele quer dizer o quê? Tipo, se você buscar refúgio em mim, realmente você vai ter a verdadeira proteção. E assim fazia o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wassalam. Então, o primeiro ponto é que a gente reconheça que a gente é fraco. A gente reconheça que a gente é fraco. A gente reconhecendo que a gente é fraco, a gente vai ter o quê? Humildade no coração. E vai tirar o orgulho dos nossos corações. E a gente reconhecendo isso, nós temos vários benefícios, tanto nessa vida como na próxima vida. Um dos benefícios que nós temos é o benefício entre nós. A pessoa que não tem humildade no coração dela, a pessoa que não reconhece que é fraca, ela fala o que quer. A pessoa que não reconhece que é fraca, ela tem arrogância e trata as pessoas mal. Já as pessoas que têm humildade no coração dela, as pessoas que reconhecem que é fraca, e que Allah subhanahu wa ta'ala, que é o grandioso, essas pessoas tratam as pessoas bem, recebe as pessoas bem, recebe as pessoas com um sorriso, tem generosidade com as pessoas. E tem vários e vários outros benefícios que a gente pode citar aqui, porém o tempo não nos permite. E principalmente na próxima vida. O orgulho que nós não vamos ter nos nossos corações vai fazer com que a gente entre no paraíso. O orgulho que a gente não vai ter nos nossos corações vai fazer com que a gente tenha fé. Vai fazer com que a gente
entenda a religião de Allah subhanahu wa ta'ala, vai fazer com que a gente age de acordo com as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, e no dia do juízo final a gente vai ter o benefício de entrar no paraíso, inshallah. Então, esses são os benefícios. Então, tão grandioso que é esse benefício, que nós buscamos refúgio em Allah subhanahu wa ta'ala. Depois de todas as orações, antes de dormir e tal, como a gente falou nas últimas semanas, é uma coisa que está viva. E a gente renova isso o tempo todo. Não só diariamente, mas várias vezes durante o dia. São várias vezes durante o dia que a gente busca refúgio em Allah subhanahu wa ta'ala disso. Então Allah subhanahu wa ta'ala, ele gosta disso. E saindo um pouco do assunto da Surat Al-Falaq, Surat An-Nas, porém no mesmo assunto da proteção, da busca de refúgio em Allah subhanahu wa ta'ala, então em todos os assuntos da nossa vida, a gente pede refúgio em Allah subhanahu wa ta'ala, e assim a gente vai ter o sucesso tanto nessa vida como na próxima vida. Wallahu a'lam. E Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão Sagrado: "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Peçam perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, por certo que ele é perdoador. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam. Louvamos a Allah e agradecemos a Allah, testemunhamos que não há divindade digna de adoração a não ser Allah, testemunhamos que Muhammad é servo e mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam. Então, a lição que fica para a gente, principalmente agora no mês de Ramadã, é a gente buscar nas profundezas dos nossos corações onde que está o orgulho, onde que está a arrogância, para que a gente retire isso e coloque cada vez mais humildade, para que a gente reconheça que Allah subhanahu wa ta'ala é que é o grandioso, aquele que é grandioso é Allah subhanahu wa ta'ala. E assim a gente vai buscar o refúgio dele e pedir cada vez mais para ele, Altíssimo e exaltado seja. E isso com certeza faz parte do nosso monoteísmo, que é o que vai trazer benefício para nós, tanto nessa vida como na próxima vida também. E Allah diz no Alcorão Sagrado: "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi."